E a todos o meu obrigado pela vossa presença, apesar de estarmos em véspera de uma festa natalícia extraordinária. Ainda assim é com muita satisfação que eu vejo uma sala composta e num olhar muito abrangente. Eu vou começar por dizer, Dr. Justino, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter feito aqui a introdução da apresentação desta obra, deste livro, aqui está. Orgulha-nos a todos e prestigia-nos. Muitíssimo obrigado. Para além de duplamente representar aqui um desafio grande, grandioso e bonito, que foi a formatação da Frente Patriótica Unida. Então é com muita satisfação que eu vejo aqui a partilhar momentos e provavelmente que iremos continuar em alguma conversa. Agradecer necessariamente às ilustres personalidades que hoje decidiram brindar-nos com a vossa presença. Eu sei que é um risco muito grande citar nomes, porque há sempre quem não seja citado e depois fica a exposição. Mas, meus digníssimos, eu acho que vou assumir o risco e vou olhar assim para esta sequência, começar por ali, por aquela fila. Dr. Marcelino Monco, muito obrigado pela sua presença, muito nos prestigia, muito grato. Aos meus ilustres, enfim, aos membros do corpo diplomático que nos brindam com a vossa presença, muitíssimo obrigado por terem vindo até cá. Vocês são parte deste desafio também grandioso em que nós nos encontramos, do desafio de ver uma Angola estável, democrática, desenvolvida. Vocês são protagonistas também, o que é muito importante que tenham vindo até cá partilhar este momento. Muito obrigado. Eu estou a fazer aqui este movimento, doutora Josefa Weber, escondida ali no meio, ilustre juiz, que nos brinda com a sua presença de maturidade. Muitíssimo obrigado por ter cá vindo. Eu vi a entrada, não estou a ver na sala, ilustres comunicadores, jornalistas, opinion makers desta sociedade. José Rodrigues, estou a ver ali abanar a cabeça, muito obrigado por ter vindo até cá. Eu deixei os meus companheiros para uma citação do exterior, os mais velhos que aqui vieram, enfim, que muito nos prestigiam, os meus ilustres companheiros da direção do partido, membros da sociedade civil, Bafo, ali, bem escondido, vejam agora, Macedo, muito obrigado por teres até cá, enfim, um olhar muito abrangente, mas acima de tudo, muito obrigado à juventude, que é sempre maioritária, é presente, é a protagonista deste país, é seguramente de vós que este país, através de vós, se realizará. Mudei, enfim, aqui está, não sei se bem como mudei, se bem como indivíduo, que aqui está, mas aqueles que eu não tive a oportunidade de citar, deixe-me pedir desde já as minhas desculpas, obrigado à minha esposa, que aqui está também, enfim, muito grato, mas eu vou começar por dizer que não é um livro sobre Adalberto Costa Júnior, de forma alguma, este. Não é. Eu assisti à introdução, não sabia que ia ser lido aqui alguns aspectos biográficos do Presidente da UNITA ou de Adalberto Júnior, mas claramente o grande propósito, este não é um livro sobre Adalberto Júnior. Nós, quando decidimos chamar companheiros e fazer a junção dos conteúdos inicialmente fotográficos, depois trabalhámos os textos para introduzir este livro, o grande propósito foi fazer uma homenagem aos angolanos que acreditaram na mudança. Acima de tudo. Este foi o grande propósito do livro. Este livro provavelmente possa ser melhorado numa reedição, que espero que tal ocorra, e vai um desafio à estrutura interna, à UNITA, aos fotógrafos que documentaram momentos relevantes. Tenho a certeza que existirão fotografias que retratem o início daquilo que foi o processo de abordagem da Frente Patriótica Unida.
o início das abordagens das nossas negociações para formatar uma ideia que depois se tornou abraçada pelo país inteiro. É indiscutível que Angola abraçou esta via, foi por aí que não tenho dúvidas que foi abraçada, de tornar possível uma transição pretendida. Aquilo que eu confirmei numa campanha interna que acabei de realizar no plano do partido, pelo país fora, é desta grande ansiedade que continua presente de uma alternância democrática em Angola. Pelo país fora, e eu devo dizer com muita satisfação, neste pequeno espaço de tempo, eu fiz 4 voltas ao país em campanhas eleitorais. 4, é impressionante. 3 internas no âmbito do partido, no âmbito da disputa à liderança da UNITA. Fiz mais uma do que deveria. As dificuldades e os desafios ainda da Angola não democrática obrigaram até que fazer uma que não deveria, mas fiz em 2019, fiz em 2021, fiz a campanha nacional de 2022 e agora para a liderança do partido em 2025. E o que eu encontrei, o que nós encontramos, porque isto é um elemento plural, foi uma Angola que continua a afirmar-se que pretende uma alternância democrática. E ela é possível. Este livro contém aspectos, diria, em calendarização adequada de uma pré-campanha eleitoral caracterizada, as fotografias têm índices, estão caracterizados, e de toda a campanha eleitoral de 2022. Mas estas imagens mostram pessoas, não mostram apenas atos político-partidários. Retratam uma realidade transversal do país que temos. Eu tenho a certeza que um cidadão angolano ou um cidadão não angolano que acaba por desfolhar fotografia por fotografia este livro vai encontrar aspectos culturais riquíssimos da diversidade do nosso país. E isto talvez torne o livro um pouco mais interessante. Vai encontrar o itinerário político-partidário, vai poder eventualmente perceber que nós fizemos uma campanha muito bonita. Talvez uma das razões que nos levou a retratá-la em matéria que fica para ser desfolhada nas nossas casas, pelos nossos filhos, mas pode ir a alguma eventual biblioteca, se assim entender, porque este livro, apesar de conteúdo fotográfico, ele tem muitos documentos. Se nós prestarmos alguma atenção, o livro tem a caracterização objetiva da Angola dos desafios que nós temos atualizado. Os desafios de ontem, que ainda são os desafios de hoje. Numa fotografia, numa radiografia transversal do que é Angola hoje. Toda ela. Tem uma caracterização das condições em que se desenvolvem campanhas eleitorais em Angola. Os aspectos não democráticos, os desafios difíceis de conduzir uma alternância em completa desigualdade de circunstâncias. Tem também um retrato de uma campanha que foi em crescendo. E este livro não é só uma homenagem aos angolanos que acreditaram, é também uma homenagem a qualquer um dos que aqui estão. Eu estou a ver aqui inúmeras faces que são parte deste conteúdo. Este é um livro para vocês também. É um livro a vós também. Indiscutível. Nós temos bem presente as circunstâncias em que fizemos a campanha de 2022. Difícil, desafios complexos, barreiras colocadas a impedir-nos a materialização normal de podermos fazer uma candidatura. A nossa candidatura foi impedida até ao limite, o que não é normal numa democracia. Nós obtivemos o direito de ser candidatos numa luta extraordinária que nos obrigou a viajar pelo mundo permanentemente, a ir buscar a uma pressão política interna, uma pressão diplomática internacional. Porquê? Porque o nosso adversário não queria que nós fôssemos candidatos. E isto está retratado de algum modo também neste livro. E estamos a retratá-lo para que não ocorra mais. Não ocorra connosco, não ocorra com os outros.
que nós temos um país verdadeiramente democrático. Angola desenvolvida dos nossos sonhos. Angola parceira internacional. Só poderá ser em pleno se for livre. Se for num ambiente verdadeiramente democrático, com uma competição leal e transparente. E nós somos convictos defensores da democracia plural. Convictos. E deixem-nos dizer aqui, nós hoje pensamos fundamental, pela realidade que o país tem, que nós temos uma absoluta necessidade de negociar uma transição. Garantir uma transição em estabilidade. Precisamos de o fazer em pleno. Lamentavelmente, é um livro de conteúdos políticos. Não é apenas um livro de retratos, é um livro de realidades, mas penso que em determinado momento, com este livro, nós quisemos fazer uma ligação de 22 com a 27. Não posso deixar de o dizer. Nós, em 2022, abordamos a campanha, as eleições e a perspectiva de nos apresentarmos ao país num formato de uma ampla frente que não foi formalizada intencionalmente, porque sabíamos bem a realidade do país que éramos, e nós criámos a Frente Patriótica Unida. Mas nós evoluímos para as eleições sobre a bandeira da Unida, porque nós tínhamos consciência que não nos era permitido formatar formalmente a Frente Patriótica. E não o fizemos. Hoje estamos a 1 ano e meio de um novo ciclo eleitoral. A Unida sai de um congresso onde nos deram balizas para evoluirmos. Não abrimos mão da absoluta necessidade de fazermos uma formatação de uma ampla frente para a alternância, da mesma forma. Não porque temos medo de pensarmos que sozinhos não vamos lá, porque temos convicção plena de que um partido, qualquer que ele seja, sozinho, não resolve os problemas da Angola. Não resolve. Não é uma questão de meios, é uma questão de pragmatismo e de realidade, de desafios verdadeiros, concretos. E nós, nesta matéria, temos clareza de opções. Nós vamos voltar a formatar a ampla frente para a alternância. E nós pensamos que é possível termos sucesso com a aprendizagem de ontem, com alguma das leituras que o livro contém. E não vou estender muito mais. Vou-vos convidar a uma leitura, a um desfolhar, porque pensamos que, de facto, não é apenas uma partilha, também o é. E no limite, no fim, eu comecei por, não era meu propósito, era do Dr. Justino, mas eu devo dizer que no início deste livro tem uma frase: a todas as angolanas e a todos os angolanos que têm impugnado por uma Angola democrática, justa e igual para todos, e sabem que nessa luta nunca se pode desistir. É real. Mas depois tem uma outra frase, uma citação, que eu vou ler igualmente. Quando, enfim, nós passarmos como os homens da história passam, deixemos para os continuadores o que não passa. Jonas Savimbi. Está no fim o epílogo. Se um dia eu tiver a oportunidade de reeditar o livro, o epílogo vou pôr no princípio. Porque eu penso que este epílogo talvez seja muito mais importante no princípio. Porque é uma folha apenas, melhor, 2 páginas, que fazem a ligação entre o ontem e o amanhã. Que têm o concreto da objetividade dos desafios trazidos ao presente. E que convido-vos, de facto, numa leitura cuidada, porque o livro tem mesmo muitos documentos, parece que não, parece só um livro de fotografias, mas não é. O livro retrata muita coisa. E eu não posso deixar de dizer aqui que quando nós terminamos há um bom tempo este livro, mas ele foi editado mais recentemente, não deixou de existir quem nos aproximou e dizer a quem já não esteja convosco, já não está na FPU, tirem do livro.
Não, seria inverter a história, seria manipulá-la. Nós não tiramos ninguém. Aqueles que protagonizaram estão aqui. Aqueles que já não estão connosco sentirão a ausência de não estarem connosco. Amanhã vão lá deitar, porque nós vamos ganhar. Não tem Nós não tiramos ninguém. Então, meus caros amigos, muito obrigado mais uma vez. Espero que não deem por mal emprego esta vida até cá. Comprem o livro, ofereçam o livro ainda no Natal, porque não? E nós vamos nos encarregar de levar o livro às bibliotecas, oferecida, porque ele é mesmo bom de ser partilhado. Muito obrigado pela vossa atenção. Depois destes adoçantes todos, nada mais do que reiterar a mensagem: comprem o livro, façam o livro de banca nos próximos dias, ofereçam nesta época natalícia. Enfim, senhoras e senhores, o próximo momento é de assinatura de autógrafos para quem fica o exemplar. Desafio-me o autor, se alguém estiver interessado em colocar uma pergunta, duas, sobre enfim, toda esta desenvoltura do livro, tenha vontade, não hesitem em fazê-lo. Vamos abrir se não houver, podemos seguir para o momento a seguir, que é, nomeadamente, a assinatura dos autógrafos neste inédito momento. Por efeito, basta levantar a mão, querendo. Temos o microfone para circular. Dizer o nome e, por favor. Obrigado pela palavra. Sinto-me honrado pela esta oportunidade. Parabenizar o presidente de nós todos, Adalberto Costa Júnior. E aproveito este momento para chamar a atenção de todos que estão na Casa da Lei, deputados, porque, estando na academia da Universidade Católica de Angola, eu um dia protestei quando se diz que o nosso Código Penal tem todos os aspectos democráticos. Os deputados da Assembleia Nacional cometeram um lapso de não colocar no Código Penal angolano os crimes eleitorais. Não há um título nenhum no nosso Código Penal que fala de crimes eleitorais. E quando um crime não é tipificado, não há possibilidade de chamar a punição. Não dorme na Assembleia Nacional. Nós queremos que, quando é comprovado um ato tipificado como crime, que haja no Código Penal futuro crimes eleitorais. Página 17 do livro do presidente Adalberto Costa Júnior, que está a falar do momento eleitorais, está plasmando as dúvidas do resultado. Nós não podemos só nos lamentar, porque
Quando temos um ato tipificado como ilícito e que não há punição, isto estamos a fazer nada. Nós não queremos só chorar a 2027. Queremos que haja condições de tipificação de crimes eleitorais. Muito obrigado. Chamo-me Ninga Biei de Tuvaca. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Gostava de parabenizar todo o grupo que fez parte deste livro. O meu nome é Franga Franga e eu gostava, na verdade, de trazer uma abordagem ao presidente Adalberto, visto que trouxe a ideia segundo a qual que o livro não está terminado. Na verdade, eu gostava de jogar uma sugestão, que a próxima literatura trouxesse mais conteúdo, né, do que mais figuras, né, mais imagens. Porque, na verdade, o livro carrega muita imagem em detrimento de conteúdos. Quando eu encontro o outro passo para a liberdade, né, Juntos por Angola, a primeira premissa que me vem é que teria eu encontrado aqui vários escritos para os próximos passos ao outro lado da liberdade. Portanto, eu e outros que não fizemos parte deste processo onde andaram e onde viveram, vendo simplesmente figurinos, não vamos conseguir, portanto, ter a ideia prática do outro lado da liberdade. Se tivesse por escrito, claramente, que poderíamos perceber efetivamente quais terão sido as dificuldades, outros passos que tinham que ser dados. Portanto, jogo aqui ao presidente Adalberto e a equipe toda que terá compilado esta ideia, que as próximas edições tivessem, portanto, mais conteúdos e efetivamente menos figurinos, onde nós poderíamos conseguir perceber qual é efetivamente o outro passo para a liberdade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Zola Alva, eu sou presidente da Associação Cívica Ândica. Tenho uma grande preocupação e eu reparo também, aproveito de fazê-lo, com base à criação da Frente Patriótica Unida. Ou seja, no pós-eleitoral foi designado um representante oficial da sociedade civil dentro da plataforma, que foi o deputado Francisco Viana. Ou seja, resultado de todos os estudos da sociedade civil, e o mais recente estudo feito pela professora Suzana Abreu, a sociedade civil é construída por vários elementos, grupos, movimentos sociais, coletivos, mulheres, grupos de pressão, associações e ONGs. E o Francisco Viana não se encontra dentro de nenhum desses aspectos. Então foi um grande pecado contra a sociedade civil. Devem ser revistos os critérios, de facto, de seleção e inserção da sociedade civil na redefinição da plataforma para 2027. De facto, a sociedade civil deve começar na base das discussões, deve fazer parte das discussões, não uma concertação dos partidos e depois comunicar a sociedade civil para a integração. Eu acho que temos que redefinir isso e, se quisermos ir juntos, de facto, isso tem de começar da base. Era só essa a minha contribuição. Sua Graça, o seu nome? Zola Álvaro. Zola Álvaro. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, Excelência. Permita que eu agradeça esta magnífica obra. Dizia Lotz Luig que não tem como não comunicar, em tudo se comunica. Uma imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Para dizer que esta obra vai comunicar até com aqueles nossos companheiros e companheiras que não têm a oportunidade de decifrar cada letra. Então quero aqui reiterar as minhas felicitações pela obra. Muito obrigada. Boa tarde, aqui é Arlindo Miranda. Eu levanto para parabenizar o Sr. Presidente. Na verdade, é uma bela surpresa
fechar o ano, ter este livro que retrata de quilômetros de estradas feitas, de muitos momentos sensíveis, complicados, que a UNITA e seus parceiros passaram durante 2022, antes das eleições, durante as eleições, momentos vividos. Mas eu gostaria também de pedir ao Sr. Presidente, muitas vezes mal entendido, que o Sr. Presidente começasse também de forma mais leve, diria assim, porque nós fomos partidários, as abordagens são mesmo diferentes, para poder perceber a muitos angolanos quem é o Adalberto Costa Júnior. Por que nós submetemos ou nos submetemos à sua liderança? Alguns diriam é bajulação, mas os entendidos poderiam perceber que é uma figura congregadora, mas ao mesmo tempo visionária. Só que muitas vezes acho que o presidente leva tanto a sua linguagem que torna um pouco difícil para certas pessoas perceberem. Porque eu acredito que tudo que está aqui escrito, e sobretudo as imagens, dizem muitas coisas. Então, Sr. Presidente, esse é um pedido pessoal. Nós precisamos muito mais ler, estudar, compreender as ideias do engenheiro Adalberto Costa Júnior, que é o presidente da UNITA, tanto como é entendido dentro do partido, que faz com que várias valências se submetam à sua liderança. Desta mesma forma, se for entendida aí fora, já uma grande parte de angolanos perceberam que essa é a luz que nós devemos seguir. Já entenderam que essa é a personagem do momento. Algumas pessoas, Sr. Presidente, ainda precisam de forma humilde ouvi-lo falar, não é se acabar sobre Adalberto Costa Júnior, mas é dizer quem é o senhor de verdade e quais são as suas ideias de forma clara, simples, ao entendimento de todo o povo. Parabéns, Sr. Presidente, pelo livro. Eu fico à espera do segundo, acredito que não vai tardar, porque foi uma bela surpresa, e na expectativa de ler e poder transmitir aos outros. Obrigado. Pedimos brevidade, o tempo não está simpático connosco. Pedimos brevidade. Dr. Rodrigues, tenha vontade. Boa tarde, diferentes convidados. Sinto muito grato por este convite. Dizer que conheço o Presidente Adalberto nos últimos 20 anos e ainda lembro do processo eleitoral de 2008 e fico feliz por ter voltado a reconhecer e nos cruzarmos nessas avenidas à procura da alternância. A verdade é que este manual contém muitas gravuras, muitas fotografias e que, olhando para elas com profundidade, mesmo sem qualquer texto, conseguimos compreender as adversidades porque a UNITA mergulhou em 2022, os constrangimentos que lhe foram impostos, os direitos decorrentes da lei que não foi permitido o seu exercício, o facto de logo do primeiro dia das eleições o discurso do líder da oposição em cabine ter passado em direto e o discurso do presidente do MPLA ter passado em direto, e certamente que podemos falar de eleições livres, mas tenho muitas dúvidas se falarmos de eleições justas, porque nem sempre que exercemos o nosso direito de sufrágio de forma livre, o que resulta a posterior é a justiça eleitoral justa. E julgo que este é mais um manual que vai contribuir para uma reflexão patriótica interna entre todos os angolanos e quiçá possamos ser diferentes em 2027, lançando as bases para erguer o edifício da alternância pacífica para fortalecer o Estado democrático de direito.
merecia alguma atenção. Fernando Zagueira, levei lá um livro. Queria colocar breves considerações. Primeiro, agradecer à Bíblia de Natal. No seu discurso de apresentação, o líder fala com entusiasmo e fé inabalável sobre a síntese que faz das eleições de 2022 e o prognóstico para 2027, mas com uma convicção de mudança muito forte. Porém, Angola corre para 2027 a realizar as eleições quase que no mesmo quadro institucional e jurídico a de 2022. De onde vem esta inabalável crença de mudança em 2027, de modo que partilhamos aqui e consigamos todos refletir melhor na obra. Do outro lado, queria realmente reforçar a necessidade de a evolução da ampla frente refletir melhor sobre a questão da sociedade civil e a sua consequente inserção, uma vez que a sociedade civil é heterogênea e não homogênea, e que os vários segmentos podem ser tidos em conta, de modo a que não se tenha representação da sociedade civil sem causa. Muito obrigado. E como diz Felisberto Felipe, leia um livro e seja feliz. Quanto mais livros, mais sabedoria. Quer saber, ou seja, o senhor acredita que as eleições de 2027 serão justas e transparentes? Quais são as suas expectativas para esses pleitos? E também quer saber do senhor presidente qual é a sua visão para a futura Angola. Parece-me que já está ligado. Ora bem, meus digníssimos, eu penso que tinha alguma razão quando sugeri que fosse dada alguma oportunidade para uma pequena conversa que fosse. Achei que, de facto, a sala tinha a potência de intervir. Bom, eu vou pedir ao ilustre professor, eu não estava ainda com o papel na mão e não tive a oportunidade de escrever o seu nome. Meu digníssimo professor da Católica, que está ali a conversar um bocadinho, eu estou a falar mesmo com Vossa Excelência, eu não estava com o papel e eu não fixei o nome bonito, mas que não fiquei com a possibilidade de o citar. Se nos puder atualizar, eu agradeço. Muito obrigado. Vou falar devagar. Ndinga. DI. Não, porque é outro Ndinga. Então somos muitos Ndingas. Sempre lembro que se diferencia. Eu sou o pai de todos os Ndingas. Que tentaram ser Ndinga de Tuvanga. Muito obrigado. Dinga de Tuvanga, pelo menos ficamos com esta condição de poder citar. Bom, a intervenção que fez partilha preocupações sobre aspectos ligados a crimes eleitorais. Na verdade, a lei sobre as eleições gerais, a lei orgânica, tem capítulo sobre os crimes eleitorais. Seria bom que a magistratura prestasse mais atenção e a sociedade também pudesse partilhar mais e mais pressionar. Mas existe, de facto, um capítulo sobre esta matéria. Era o que eu poderia aqui, talvez, dizer e podermos aprofundar futuramente. Não vou responder um a todos, mas vou responder àqueles que me trouxeram alguma atenção especial.
Bem-vindo, Franca. Eu não sabia que estava cá. É com uma grande satisfação. Eu creio que conhecem na sua maioria, mas Franca é um ativo membro da sociedade civil do Chico. E, portanto, é com satisfação que o temos aqui. Franca, todas as opiniões são respeitáveis. Todas elas. Não concordo em pleno com uma das partes que citou, mas levo em consideração o facto de nos estar a pedir um pouco mais de conteúdo nas partilhas públicas. Mas eu não sei se já leu o livro todo. Fiquei com a ideia que não. Eu acho que não leu. O livro tem muitos conteúdos em texto, muita partilha, mais do que pensa, e particularmente, mesmo em textos provavelmente menores, conteúdos grandiosos, de grande importância, de grande impacto, aqueles que nos influenciam bastante a realidade. Mas eu queria citar aqui uma questão. O Franca citou, tem muitas figuras. As figuras são importantes, meu amigo. Talvez com a intenção partilhar essas figuras e mostrar também o Mochico, o leste, a diversidade. O livro tem esta intenção. Quero lhe dizer, não apenas o conteúdo que eu pedi, mas levamos em consideração aquilo que foi a sua sugestão, porque é sempre bem-vinda. O Zola, foi o Mudei que falou ou foi o Zola? Foi o Zola. Não foi o Mudei? Não foi mesmo? Mas fez uma reflexão importante. Eu trago o cito a Tomolowini nesta tentativa de partilhar a necessidade de ter uma sociedade civil tratada também um pouco de forma mais concreta, mais abrangente, e este é um grande propósito, indiscutível. Nós, no âmbito da FPU, não tivemos um acordo formal, negociado com representantes da sociedade civil, e é nossa clara convicção de caminharmos para frente com a sociedade civil, nesta pluralidade e com, eu diria, os aspectos intrínsecos que aqui bem definiu, para o bem da Angola, para o bem de todos nós. Pelo que, muito obrigado. Livro sobre o Adalberto. Ele só não saiu das eleições de 2022 por acaso. Havia um livro acabado. Uma partilha que lhe quero dizer aqui. Pode-se reatualizar e publicar um dia desses. Mas há um conteúdo muito adiantado. Vamos lá chegar. É bom que nos tenha comunicado dessa maneira. A digníssima Presidente da Lima, Antonieta Cisaltina, partilhou uma visão importante, de facto, que eu penso de grande importância, da valorização dos conteúdos, daqueles que aqui estão partilhados. Muito obrigado. Zé Rodrigues, reflexão bem ouvida, bem partilhada. A jovem, não disse o nome, o que é que acredito? Se eu acredito que as eleições de 2027 vão ser livres, justas e transparentes. Ainda a Pomolowini, que também citou este aspecto, nós não temos a mesma legislação que tivemos em 2022. Por mais que possa pensar que a mesma, ela foi alterada, como bem acompanhada. E, portanto, podemos dizer que ela continua a trazer-nos preocupações grandes no âmbito daquilo que é a universalidade das matérias eleitorais. Estamos muito aquém daquilo que são princípios democráticos, leis verdadeiramente transparentes e democráticas. Ainda estamos um bom bocado distantes, pelo que precisamos nos organizar mais, precisamos nos organizar melhor, precisamos de trabalhar com muita inteligência, com muita antecipação, com muita partilha e com muita formação de quadros, para fiscalizar-se umas eleições que vão ter, de certeza, desafios enormes. Quem me dera, estou a responder à jovem, que nós possamos amanhã participar em eleições verdadeiramente livres, justas, transparentes. Acreditam? As próximas vão ser isso, acreditam? Não, eu também não acredito que o sejam na plenitude. Então, dizer que o trabalho é enorme, o desafio é grande, mas nós temos conteúdos para poder contornar aqueles aspectos. Temos que os criar, temos que formar, temos que ser capazes, efetivamente, de
ter até a condição de atrair a uma mesa que antecipe um acordo de transição. É importante, que eu aqui citei na minha intervenção. Vou fazer tudo para que isso seja uma realidade. Em relação aos médios pós-eleitorais, que são estes que muitas vezes formatam as manipulações, o medo do amanhã, o medo da caça às bruxas, o medo da perda de património, enfim, estes medos todos, que nós temos a obrigação de nos sentarmos e tirar esses medos para proporcionar abordagens de menos risco, ou menos fatores de conflitualidade seguinte, porque a África tem-nos mostrado que este é um problema sério, terrível. O que é que tem acontecido nas eleições que o continente tem abordado? Imagens nada positivas. O cenário que temos hoje não é, de facto, o melhor. Daí eu ter também citado aqui a importância da comunidade internacional, a importância dos testemunhos diplomáticos em complementaridade, a defesa dos nossos interesses, de nós todos, salvaguardada na base de quê? Da antecipação do risco, da diminuição desse risco, da organização. E não vou mais do que isso. A visão da Angola, minha linda, é para a próxima. Senão não saímos daqui, mas indiscutivelmente a visão de alguém que tem a certeza que podemos fazer melhor, que temos de facto as condições de ter uma melhor Angola do que aquela que temos hoje, de mais dignidade, indiscutível, mas que nos obriga a todos hoje, e eu apelo que fica a participação. Não deixe o teu lugar ocupado por outro, que pode ser menos competente e que vai ocupar de forma incorreta e errada. Eu penso que foi uma boa troca de impressões, partilha, fica aqui claramente uma sociedade que está atenta, que está preocupada e que de facto está a dizer: estou disponível para a construção comum de um país melhor para todos. E voltamos ao título: Juntos por Angola, outro passo para a liberdade. Não está errado, de facto, este é o grande objetivo. Meus caros amigos, ilustres presentes, vamos passar então ali para aquela mesa, para fazer assim umas assinaturas rápidas e marcar, eu diria assim, um momento que nos trouxe até aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. Não sei se o Dr. Justino quer dizer alguma coisa. Obrigado. Estamos juntos agora. Estaremos juntos aqui ao ano. Comprem o livro. Façam um prenda de Natal.
teve contato com o livro? Já teve contato com o livro? Tive contato, sim senhora. É um livro de grande conteúdo, explícito, porque há muita imagem. Então acredito que é absorvível para qualquer pessoa e tem muito conteúdo de grande valor. Muito obrigado. Estamos a falar sobre o livro, já teve contato com o livro? Esta máquina aí, que assim quer roubar quem? As primeiras impressões ao livro? Já, de facto, já esfolhei o livro. É rico, em conteúdo muito rico ainda em termos de imagem, retrata o país, o percurso do presidente e dos seus parceiros no âmbito da Frente Patriótica Unida, uma iniciativa lançada na véspera das eleições de 2022. Portanto, é um livro rico, é bom tê-lo e estou aqui para isso. Obrigado. No extremo superior direito do meu casaco. Está em direito, Sr. Sapoel. Com muito gosto. Já folheou o livro? Estamos apenas a sentir o ambiente normal, de forma saudável. Uma conversa amena. As primeiras impressões ao livro? É uma curiosidade que vai ser satisfeita após leituras finais. Muito obrigado. Muito gosto. Não sei se podemos conversar um bocado. Como se chama? Lady Dali. Já esfolhou o livro? Já. E as primeiras impressões? Dá para ver que é um livro muito enriquecedor e eu estou ansiosa por ler. Muito obrigado. Estás em direito? Estou em direito. Estás em direito. Entrar para aqui. Olha, quando a Anitta ganhar, quando a Anitta ganhar a ação social ou o secretário de Estado, ele merece. Entrei em essa página. Estás em direito. Ou lhe dá um PCA da Rádio Despertar e eu vou fazer alguma coisa. Como me dá em direito, está-me fazendo esse escândalo todo. Bom, agora vamos falar com a deputada Ariane. As primeiras impressões ao livro. Já tive contato com o livro e quero dizer que o livro transmite uma trajetória sobre o processo eleitoral, pré-eleitoral, eleitoral e o pós-eleitoral. Mas algo muito interessante que eu identifiquei nesse livro foi a parte em que mostra o gráfico estatístico da decadência do MPLA e do crescimento da UNITA. É um ponto essencial que temos nesse livro, porque mostra dos 70 e penso que é 71%, 81, 71, 61 e agora estão nos 51. Significa que para 2027 vão estar abaixo dos 51% e a UNITA será governo. Outro ponto interessante é a questão das atas sínteses. Vocês sabem que as atas sínteses foram retiradas agora da lei do processo eleitoral, porque as atas sínteses transmitiam de facto aquilo que aconteceu na própria Assembleia do Voto. E nós aqui verificamos várias atas sínteses nesse livro, atas sínteses que comprovam a vitória da UNITA em 2022. Então, esse livro é realmente um livro que deve ser comprado, é um livro que deve ser revisitado e é um livro que demonstra provas claras de que a UNITA sim ganhou as eleições de 2022, mas nos roubaram o poder de governar este país. Muito obrigado. Não sei se podemos trocar umas palavras sobre o livro. Como se chama? Dedalvina Tavares. Então, já folheou o livro? Já escolhi, sim, bem de leve, mas já
já deu para ver que temos conteúdo bastante interessante. E algumas imagens que representam aquilo que a UNITA passou durante o percurso o percurso das eleições e o percurso pós-eleições 2022. E penso que ainda vou encontrar bastante surpresas. Muito obrigado. Está em direto, como se chama? Chihuahua é meu nome. Já folhei o livro? Olha, li apenas umas 2 páginas. Quando for a casa vou dar sequência na leitura. Darei sequência porque é muito denso, é um livro muito denso, merece maior calma para a percepção do teor político. Mas está dentro da sua expectativa? Sim, está dentro da minha expectativa, atendendo também a narrativa da apresentação do livro, suscitou mais curiosidade para dar sequência ao livro. Muito obrigado. Boa tarde, como se chama? Alcina Já tem alguma coisa a dizer sobre o livro? Olha, dei uma vista de olhos, mas vou estudar de novo em casa, com mais calma. Muito obrigado. Prometo. Não me faltava sair e depois. Aí tá. Vamos tentar falar com Laura. Boa tarde. Boa tarde. Você quer raiar? Ou és tu? Vai nas redes sociais. Já teve contato com o livro? Dei uma vista de olhos nas fotos, li um bocadinho do título e então estou à espera de chegar a casa. Vou ver. Tem que ser com calma. Mas o que é que a incentivou vir para cá adquirir o livro? Olha, o título é um apelo a que nos unamos todos outra vez. E estas imagens de nós todos juntos são muito fortes e acho que devemos repetir em 2027. Muito obrigado. Eu percebi a mensagem nas fotos. Acho que foi esta, mas foi esta que eu captei. Muito obrigado. Se consigo roubar umas palavrinhas. Não, por favor, não. De book. Estava horrível ali. Porque agora ali está um bocado mais assim. Ali estava. Já fala. Vai perguntar a minha mãe. Responde ao gordinho. Na minha ali, vai lá, ela vai sentar. Vai lá, mamãe. Mamãe. Não, ele está mesmo aqui. Aqui ainda vai.
Vamos tentar falar com o senhor, boa tarde, como se chama? Ernesto Tomás. Fala mais alto, fala mais alto. Ernesto Tomás. Já teve contato com o livro? Já tivemos algum contato superficial, mas algum contato já tivemos. E o que é que dependeu desse contato superficial? Bom, há aqui um retrato daquilo que é a Angolanidade mais profunda, que muitos não conhecem, mas sobretudo aquilo que tem sido o esforço que a direção da UNITA e sobretudo no quadro das eleições passadas de 2022, aquilo que foi um esforço empreendido juntamente com os seus parceiros, a FPU, em percorrer o país todo para poder transmitir aquilo que é a mensagem da alternância para Angola. E, sobretudo, traz um retrato daquilo que foram as vicissitudes vividas ao longo do processo, o pós-processo, mas também uma visão que traz para os próximos desafios de 2027, que são as eleições gerais, em que a UNITA, através de uma grande plataforma ampla para a alternância, se propõe a vencer. Um convite, sobretudo, a todos envolverem-se a este projeto, a esta visão, para podermos realizar em conjunto Angola. Muito obrigado. Mas até hoje, ao